E se as pessoas que deveriam te amar fossem exatamente aquelas que mais te feriram? Imagine confiar, crescer dentro de uma família, acreditar que ali é o seu lugar seguro e de repente descobrir que os olhares mudaram, que o silêncio ficou pesado, que algo não está certo. Foi exatamente assim que tudo começou na vida de José. Ele não era apenas mais um filho. Ele era especial aos olhos de seu pai. Recebia atenção, cuidado e até mesmo um presente que simbolizava esse amor de forma visível. Algo que para ele talvez fosse apenas carinho, mas para seus irmãos era um lembrete constante de que ele ocupava um lugar que eles desejavam. E é assim que a inveja começa. Silenciosa, discreta, crescendo aos poucos. No início eram apenas olhares, depois comentários, pensamentos que não eram ditos em voz alta, mas que se acumulavam dentro do coração. Porque a inveja raramente aparece de forma explosiva no começo. Ela se constrói no silêncio, se fortalece na comparação e se alimenta de tudo aquilo que parece injusto. José talvez não percebesse completamente o que estava acontecendo ao seu redor. Ou talvez percebesse, mas não imaginava até onde aquilo poderia chegar. Até que um dia ele teve um sonho que parecia diferente, um sonho que carregava significado. E como qualquer pessoa jovem, talvez com certa inocência, talvez com entusiasmo, ele decidiu compartilhar. Ele contou que, naquele sonho, seus irmãos se curvavam diante dele. Para José, aquilo poderia ser apenas algo impressionante, mas para seus irmãos, foi o limite. O que já era inveja agora se transforma em algo mais perigoso, porque quando a inveja encontra uma justificativa, ela se transforma em rejeição, e quando a rejeição cresce, ela pode se tornar ódio. A partir daquele momento, José deixou de ser apenas o irmão favorito. Ele passou a ser visto como uma ameaça. E o coração humano, quando dominado por sentimentos não resolvidos, é capaz de criar narrativas perigosas. Eles começaram a acreditar que estavam certos, que aquilo era injusto, que José merecia ser colocado no seu lugar. O problema é que, quando alguém começa a justificar sentimentos errados, as atitudes começam a seguir o mesmo caminho, até que chegou o dia que mudaria tudo. José foi enviado para encontrar seus irmãos. Um dia aparentemente comum, sem sinais claros de que algo terrível estava prestes a acontecer. Mas à distância, quando eles o viram se aproximando, algo dentro deles já estava decidido. Antes mesmo de qualquer conversa, antes de qualquer explicação, o plano começou a surgir. Primeiro, pensamentos. Depois, palavras. E então, decisão. Eles não queriam mais apenas ignorá-lo. Não queriam apenas discutir. Eles queriam se livrar dele. Quando José finalmente chegou, não encontrou acolhimento, não encontrou família. Ele encontrou rejeição. Foi cercado, dominado, sem entender completamente o que estava acontecendo. A confusão, o medo, o desespero, tudo veio de uma vez só. E naquele momento algo se quebrou. Não foi apenas sua liberdade que foi tirada, foi sua confiança, sua segurança, sua visão de família. Ele foi jogado em um poço, um lugar escuro, frio, isolado. E talvez, naquele silêncio, tenha vindo a pergunta que muitas pessoas fazem até hoje. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que justo as pessoas que eu mais confiava? O que eu fiz para merecer isso? Mas, enquanto José ainda tentava entender sua dor, algo ainda mais cruel estava sendo decidido do lado de fora. Seus próprios irmãos olharam para ele e escolheram vendê-lo, como um objeto, como alguém sem valor. Naquele instante, José deixou de ser filho, deixou de ser irmão e se tornou apenas um escravo. E quando ele foi retirado daquele poço, não foi para ser salvo. Foi para ser levado embora. A imagem é forte. Mãos tentando resistir, olhos cheios de lágrimas, um coração despedaçado, enquanto tudo que ele conhecia ficava para trás. A caravana seguiu seu caminho, e com cada passo,
a distância aumentava. Não apenas da sua casa, mas de tudo o que ele acreditava. E talvez o mais difícil não tenha sido a dor física, nem a incerteza do futuro, mas a sensação de ter sido abandonado. Porque existe um tipo de dor que não vem de inimigos, mas de quem deveria estar ao seu lado. E essa dor é profunda, é silenciosa e muitas vezes difícil de explicar. José agora estava sozinho, sem respostas, sem direção, sem entender como sua vida tinha mudado tão rápido. E é nesse ponto que muitas pessoas desistem, quando tudo parece injusto, quando não faz sentido, quando o coração está cansado demais para continuar acreditando. Mas existe algo que José ainda não conseguia ver, e talvez você também não consiga ver em alguns momentos da sua vida. Nem toda rejeição é o fim. Algumas são redirecionamentos, porque enquanto José via perda, algo maior estava sendo construído. Enquanto ele sentia abandono, um propósito estava começando a se formar, mesmo na dor, mesmo no caos, mesmo naquilo que parecia completamente fora de controle. E isso muda tudo, porque de repente a pergunta deixa de ser "por que isso aconteceu?" e passa a ser "para onde isso está me levando?" Talvez você já tenha vivido algo parecido. Talvez alguém que você confiava te decepcionou. Talvez você foi deixado de lado. Talvez você sentiu que não era valorizado, que foi trocado, ignorado ou até rejeitado. E a verdade é que essas experiências deixam marcas, mas elas não precisam definir o seu destino, porque a história de José não termina no poço, não termina na traição, e muito menos na dor. Aquilo que parecia o fim era apenas o começo de algo que ele ainda não podia entender. E talvez, na sua vida, também existam situações que hoje parecem perdas, mas que no futuro vão fazer sentido, não porque foram boas, mas porque te levaram para algo maior. José ainda não sabia, mas aquela estrada difícil estava levando ele exatamente para o lugar onde tudo iria mudar. Mas antes da honra, viria a injustiça. Antes da recompensa, viria o silêncio. E o que aconteceu com ele no Egito foi ainda mais surpreendente. Se essa história falou com você, se em algum momento você se identificou com essa dor, com essa sensação de rejeição, então continue acompanhando, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga tudo o que está vivendo hoje. E às vezes, tudo o que você precisa não é de uma resposta imediata, mas de entender que a sua história ainda não terminou. No próximo episódio 2, vamos conhecer a injustiça com José. Não perca, se inscreva no canal para nos ajudar a melhorar cada vez mais nosso conhecimento.